Estamos aqui de novo, né, na nossa aula de filosofia. Introdução à filosofia, filosofia e ética, dos cursos de administração e pedagogia da Faculdade Espírito Santo, aqui em Eunápolis, Bahia. E hoje vamos dar continuidade à nossa terceira aula, falando sobre os sofistas e Sócrates. Então, iremos agora fazer a explanação sobre os sofistas. Mas antes, vamos fazer essa comparação do período pré-socrático, onde os filósofos eram naturalistas, ou seja, através dos elementos da natureza, o fogo, a água, o ar, eles tentavam responder ao questionamento: o que é o universo? Como esse universo surgiu? Já cá, os sofistas, que eram tidos como sábios, tinham o poder da palavra, da persuasão, do discurso, eles tinham, em seu período antropológico. Como é isso? Ele tinha o homem como centro do universo. E através do homem, ele estudava as suas relações e seus desejos também. E aí, enquanto o pré-socrático ele estuda o cosmo e tenta responder a esse questionamento, através dos elementos principais da natureza, o sofista ele vai dizer que o homem é a medida de todas as coisas. E Protágoras foi um dos seus principais estudiosos. E agora vamos ver. Então, na Grécia Antiga, em Atenas, estava nascendo a sociedade democrática. O povo exercia o poder político. Então, não tinha direito a votos, e aí a gente começa a perceber que desde então já existia essa desigualdade. Então, não tinha direito ao voto as mulheres, os escravos, os homens menores de 18 anos, e há quem diga que só tinha direito a voto os homens a partir de 30 anos. Então, dentro desses estudos, a gente pode observar que alguns relatam que só os homens a partir de 30 anos. Já outros fazem esse relato, e a gente pode fazer também uma comparação aos nossos dias de hoje, nessa atualidade, que tem uma idade expressiva, considerada a partir de 18 anos, que a pessoa pode exercer essa cidadania de votar. E também não poderia ter direito a voto os estrangeiros. E os sofistas, por ter esse poder da palavra, eles ficavam sempre com esse argumento de quanto mais você soubesse argumentar, mais você teria esse poder, que era o poder da palavra. Então, os sofistas eles manipulavam o voto de outras pessoas. Com quê? Com essa argumentação. A verdade estava nas mãos de quem soubesse argumentar melhor. Começaram a vender defesas e conhecimento. Então, a partir desse momento, eles começam a vender esse conhecimento. É o que a gente pode relatar que são os primeiros professores. E depois a gente vai ver no outro slide que fala que são professores itinerantes, professores viajantes, que vendiam esse poder argumentativo da palavra para que o outro tivesse um bom discurso. Então, quanto maior o poder do discurso, maior era o destaque social. E a gente pode fazer uma analogia aos nossos dias atuais, Tem muitos prefeitos, muitos políticos. Quanto maior o poder do discurso, maior era o destaque social. E a gente pode fazer uma comparação aos dias atuais, aos políticos, e que também nesse tempo já nascia a democracia na Grécia Antiga, exercia esse poder argumentativo, esse discurso. Tem muitos políticos que não têm o estudo formal, que a gente chama, que é escolarizado, mas em seu poder argumentativo, em seu poder de discurso, ele consegue transparecer muito conhecimento. Então, já que os sofistas tinham essa habilidade do discurso e do conhecimento, ele começa a vender
o seu conhecimento. Então são chamados professores itinerantes, porque eles também viajavam mundo afora para poder ensinar a retórica. O que é retórica? É a arte de usar uma linguagem para comunicar de forma eficaz e persuasiva. E também a sua oratória, né? A gente vê aí que tem muitos cursos de oratória, tem muitos cursos que a pessoa exerce essa inteligência emocional de se comunicar com a outra. Exemplo, o que a gente está fazendo aqui hoje também a gente pode chamar de uma inteligência emocional na atualidade, que é usando a ferramenta como a internet, né? Enquanto articulação e mediação do conhecimento. E essas aulas que a gente teve que criar esses elementos, a gente teve que criar essas estratégias, ela pode ser tida, né, como uma arte que o professor vai se adaptar ao contexto do que está vivenciando hoje. E esse exercício da cidadania, né, que era o exercício da democracia, o sofisma seria uma prática e não uma escola filosófica. Por quê? Philos, de filosofia, né? Amor à sabedoria. E como eles vendiam o conhecimento, porque eles cobravam muito caro por suas aulas, né? São professores itinerantes, mas que cobravam por suas aulas. Então nem todo mundo tinha acesso a essas aulas. O que a gente vai ver mais tarde, daqui a pouco, a diferença em Sócrates, que dialogava com pobres, com ricos, debatia, conversava e tinha em seu acervo de discípulos todos os tipos de pessoas. Já os sofistas, eles não podem ser considerados enquanto escola filosófica ou enquanto filósofos, porque eles não tinham amor à sabedoria. Porque esse título filósofos, amor à sabedoria, é o que se faziam isso de forma gratuitamente. E como eles passam a fazer isso, né? Cobrando, eles passam a ser vistos como professores itinerantes e não como filósofos. Essa é a diferença. Então, ensinavam os jovens, mediante apagamento, a arte da oratória, imprescindível para a vida adulta em um regime democrático. E quanto mais você soubesse argumentar, mais você soubesse o poder da discussão, mais se você tivesse um discurso formulado, mais você teria, né? Seria conhecido e teria esse poder de exercer a democracia. Entre os principais estudiosos do sofismo, podemos destacar Protágoras, né, que é o seu principal sofista. E Protágoras vai dizer que uma comunicação só é efetiva quando você tem uma capacidade discursiva. Ou seja, quanto mais você sabe, mais você passar verdade no seu discurso, mais o outro, né, essa comunicação vai ser compreendida. Então ele dizia que tudo é verdadeiro. Já Gorgias, ele discordava do que Protágoras acreditava, né, do seu estudo. E ele dizia que o mundo era privado e que nem tudo é verdadeiro, ou seja, tudo é falso. E que a verdade, ela varia de acordo com as nossas próprias percepções, né? Então, nenhuma base ela é objetiva, né? E nessa divergência de pensamentos desse sofista, nasceu o niilismo. Que o niilismo vai dizer o quê? Não há caminho objetivo para se determinar a verdade. E aí agora a gente vai ver, através de Sócrates, que ainda concentra o estudo no homem, como é seu pensamento filosófico. Então agora vamos falar de Sócrates. Sócrates é um filósofo grego, nascido em Atenas, né? E ele é um marco na filosofia ocidental. Mas os sofistas não eram vistos como escolas filosóficas e nem como filósofos. E por que agora a gente vai falar de Sócrates? Mas Sócrates era um filósofo porque ele e seus discípulos ficavam em praça pública tendo essa dialética, esse diálogo, né, de pontos de vista. E Sócrates, ele também abria esse diálogo para qualquer tipo de pessoa e ele não cobrava. É por isso que, né, o amor à sabedoria, que é o conceito da filosofia. Então ele exercia essa filosofia.
Seu pai era um escultor e sua mãe parteira. E aí a gente faz essa relação para poder tentar explicar depois um dos seus métodos, que é a maiêutica. Não escreveu obras. Como é que a gente sabe de Sócrates? Como é que a gente sabe o pensamento filosófico de Sócrates? Porque o seu principal discípulo foi Platão. Então foi Platão que deixou registros de Sócrates. Então conhecemos Sócrates através de seus discípulos e, sobretudo, o principal, Platão, que depois a gente vai estar vendo também essa corrente filosófica que é Platão. Acredita que é possível conhecer a verdade. Então ele vai atrás desse método da maiêutica, e também a gente vai perceber em outros slides que também faz parte da ironia, para poder tentar comprovar a verdade. E preocupa-se em encontrar conceitos. Ou seja, qual é a definição disso? Porque isso que você está dizendo, né? essa explanação, esse seu discurso, ele é verdadeiro. Me comprove. E aí também a gente vai estar vendo no outro slide, que é sobre a ironia. Então, no seu principal discurso, Sócrates ele tentava responder a este questionamento: o que é a essência do homem? E ele sempre dava essas respostas, né, dizendo que um homem é alma, razão, consciente, consciência intelectual e moral. Eles já viviam aqui na democracia, e aí Sócrates também vai ser depois condenado, porque ele fazia esses discursos com os jovens em praça pública, e todo mundo vai começar a raciocinar, né? Então é diferente dos sofistas, que tinham um poder argumentativo, e aquele poder que ele tinha de argumentação, ninguém o questionava. Já cá não, Sócrates gostava de ser questionado, né, por seus discípulos, e para poder chegar a esse conceito da verdade. Então ele podia dizer que o homem é diferente do animal, porque o homem é um ser consciente, né? O homem tem a razão a seu favor. Pilares do método socrático. E a gente destaca aí a ironia e a maiêutica. Na ironia, Sócrates formulava perguntas fingindo ser totalmente ignorante, analisando as respostas de seu interlocutor e expondo sua contradição. Ou seja, ele, através desse método da dialética, desse pilar da ironia, que é um dos métodos socráticos, ele fazia a pessoa entrar, se contrapor às suas próprias ideias. Então, por isso que ele se vigia de ignorante. E aí, esse marco, a gente pode citar, né, uma frase de Sócrates: só sei que nada sei. É uma das mais famosas. O método principal de Sócrates era a maiêutica, que é o parto das ideias. Sócrates fazia as pessoas tirarem de dentro de si a verdadeira sabedoria, né? Então, essa relação que a gente faz do parto, que ele faz aqui no seu estudo, é através de sua mãe, que era parteira. Então, ele percebia que a cada ser, a cada humano que nascia ali, ele trazia consigo um conhecimento, uma sabedoria, que também é a verdade, que é intrínseca, né? Então, a citação mais famosa aí, para poder falar desse pilar do método socrático, é: conhece-te a ti mesmo. Ou seja, né, cada um sabe que é capaz, cada um sabe do seu conhecimento. Sócrates foi um corruptor da juventude? E aí vamos responder. Sócrates não dava importância à condição socioeconômica de seus discípulos. Dialogava com pobres e ricos, cidadãos e escravos. Porque o escravo não era cidadão, então nessa, percepção na democracia da Grécia Antiga, ainda o escravo não é tido como cidadão. E aí a gente vai ver em outros filósofos que nasce essa concepção de cidadão dentro da democracia, porque ele não tinha direito a voto, então logo não era, os escravos não tinham direito a voto, então logo não eram cidadãos. E também dentro dessa percepção, essa concepção de cidadão, e a mulher, e a pessoa que era abaixo da faixa etária, que poderia votar, também não eram tidos como cidadãos.
O que importava eram as qualidades, né, interiores de cada pessoa, indispensável no processo de autoconhecimento. Então, esse processo de autoconhecimento, né, conheça-te a ti mesmo, né, a gente se conhece, a gente sabe nossas limitações, a gente sabe nossas possibilidades, até onde a gente pode ir e até onde a gente conhece, nasce também com esse pensamento filosófico de Sócrates, que é o autoconhecimento. Em função de suas ideias inovadoras para a sociedade, começou a atrair a atenção de jovens de Atenas, onde, né, em praça pública ele fazia esse diálogo com todos que ali chegavam. Então, né, Sócrates ele dialogava com qualquer tipo de cidadão e o seu diálogo era aberto em praça pública. Ele teve muitos seguidores que eram, né, os discípulos que eram os jovens. Ele começou a chamar a atenção da elite e aí ele começa a ser perseguido por ela. Temendo algum tipo de mudança na sociedade, a elite mais conservadora de Atenas começou a encarar Sócrates como inimigo público e um agitador em potencial. Foi preso e acusado de pretender subverter a ordem social e provocar a religião grega, principalmente cada religião, que ele foi, né, preso aí e acusado. Em sua cela, foi condenado a suicidar-se, tomando um veneno chamado cicuta. Então, a gente fecha aí esse bloco falando de Sócrates, né, sofistas e Sócrates, né, que são, o sofista não é uma escola de filósofo, mas são professores, tidos como professores, e cobravam por isso, mas bom em oratória. E aí também bom em discursos, e isso vai fazer, né, a gente perceber que lá na Grécia Antiga já existia a democracia, né, uma falsa democracia, diante dessa democracia que a gente vive hoje, porque nem todos tinham acesso, nem todos tinham os devidos direitos. E Sócrates, né, que é um filósofo, porque ele exercia essa sabedoria, ele compartilhava gratuitamente, de forma gratuitamente, por isso que ele é um filósofo, e aí ele pode ser tido como um filósofo. Por quê? Porque a sabedoria, ele disseminava essa sabedoria, esse conhecimento que ele tinha de forma gratuitamente, com amor. E aí a gente fecha esse bloco falando dos sofistas de Sócrates, né? Aqui também tá as referências que a gente utilizou. E lembrando a vocês que nós vamos estar juntos mais tarde, né? A partir de 18 horas até 22. E também eu ressalto a importância, né, tanto de estar conectado com vocês através do WhatsApp ou do aplicativo Zoom. E aí, na aula passada, a gente teve alguns questionamentos pertinentes, porque tudo é muito importante. Na verdade, o Zoom foi experienciado primeiramente na semana passada, onde eu tive o primeiro contato com alguns alunos, e aí a gente saiu mesmo do foco, porque a gente se conheceu através dos vídeos, através das fotos, no Zoom. Então a gente saiu um pouco do foco, a gente falou sobre Libras, a gente falou sobre Paulo Freire. Então nessa vez, hoje, a partir de hoje, nós vamos focar só o aplicativo para poder tirar as perguntas, os questionamentos, as nossas dúvidas, né, sobre o assunto, para que nós não percamos esse foco da aula de filosofia. Então, para vocês, né, um ótimo dia e mais tarde estamos juntos. Há muitos colegas de vocês também, alguns alunos estão questionando sobre a avaliação, como é que ela está acontecendo. Essa avaliação ela é de forma somativa, né? Cada atividade que vocês fazem, a cada aula que eu ministro, que eu explano aqui nos slides, eu peço algum questionamento, algum questionário, alguma questão para vocês responderem. E isso está valendo ponto, né, em todas as aulas. Lembrando que nosso decreto aqui em Eunápolis é até o dia 16 de abril. Nós não sabemos ainda se iremos voltar com a aula presencial. Depende, como o decreto vai até o dia 16, se não se estender, vai depender, né, de como a comunidade eunapolitana ela vai estar se comportando nesse período, né, se vai ter muita aglomeração nas ruas ou não.
Caso a gente mantenha esse decreto realizado pelo prefeito, até o dia 16, a gente pode ser que nós estejamos juntos a partir da quinta aula, a quinta e a sexta, que serão a última. Mas caso esse decreto vá se estender por mais tempo, né, e a gente não volte a ter esse contato, essa aula presencial, nós iremos, né, continuar com nossas aulas, né, do jeito que está sendo, através de várias ferramentas e partindo desse processo da tecnologia, que é muito importante. Mas por isso que eu estou replanejando a todo momento, porque pode acontecer de a gente voltar e pode acontecer de a gente não voltar e continuar a aula sendo assim. Então, eu falei que hoje eu ia estar falando sobre sofistas, sobre Sócrates, Aristóteles e Platão. Mas aí eu vou deixar Platão e Aristóteles para o outro bloco, para outra semana, para que a gente possa focar mais no pensamento filosófico de Sócrates, mas sobre também os sofistas. E aí a gente debate mais tarde e argumenta e aprende junto. Obrigado.